Imagine, a mão é uma das partes do nosso corpo que mais dói ao ser ferido. Um cortezinho de papel que você faz nela, dói bastante. Ele teve as mãos perfuradas, de um lado ao outro, para ser pregado na cruz. Ferimentos tão profundos nas costas, que chegavam a atingir os ossos. Ele ficou tão desfigurado no seu rosto, que poucos o reconheceram a cruz. E ele fez isso por amor a mim e a você. E daí ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito por mim. Essa morte de Cristo na cruz deu uma entrada a nós no reino de Deus. Hoje nós temos paz, temos alegria, temos o prazer de termos comunhão uns com os outros, temos uma grande família. Mesmo que muitas vezes não temos a nossa família de sangue, temos uma família de muitos irmãos, nos alegramos quando vemos tudo isso pela morte de Cristo. Quanta coisa a morte de Cristo na cruz fez por nós. Trouxe o perdão dos nossos pecados, trouxe a esperança de um dia nós sairmos desse mundo que é tão cruel, tão mau, tão violento, tão injusto. Nós temos a esperança de não morrermos, porque a partir do momento que terminar a nossa existência aqui nessa terra, vamos desfrutar de uma existência eterna, para sempre, que será uma existência de prazer. Mas tudo isso custou um preço tão caro, uma morte de um homem de uma forma tão cruel na cruz. Hoje, quando nós celebramos a ceia do Senhor, que nós, ao levantarmos esse pão, ao partirmos ele, ao comermos dele, nós lembramos que a carne de Cristo foi rasgada na cruz. Quando nós olhamos para o cálice nas nossas mãos, nós lembramos que o sangue dele foi derramado, exatamente para que nós tivéssemos tudo isso que eu falei agora. E nessa noite a gente possa fazermos uma sondagem no nosso coração, no nosso espírito, examinarmos a nós mesmos, como diz a palavra, não para deixarmos de participar dessa comunhão por acharmos indignos. Se nós fôssemos olhar pelo lado da justiça, pelo lado do merecimento humano, nenhum de nós éramos merecedores aqui de participarmos do corpo e do sangue de um homem tão puro, tão justo, sem pecado como Jesus. Mas exatamente porque nós somos indignos, porque nós não somos merecedores, que Ele morreu por nós. Ele se fez justiça por nós, para nos tornarmos favoráveis a Deus. Então, quando a palavra do Senhor diz: examine-se o homem, pois, a si mesmo, e assim coma desse pão, beba desse cálice. A palavra do Senhor está nos dizendo para nós fazermos uma sondagem no nosso interior, para vermos, analisarmos que valor que nós estamos dando ao sacrifício de Cristo por nós. Estamos tendo discernimento do corpo de Cristo? O discernimento do corpo de Cristo é isso, é discernirmos, entendermos aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, e entendendo o que Ele fez por nós na cruz, participarmos desse ato com sabedoria. Primeira carta aos Coríntios 11, os versos 17 ao 34, nos diz assim: entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor,
porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de comer contra o corpo, de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Deus, nessa noite que estamos aqui unidos, como povo seu, família Deus, a tua presença que é certa e é notória entre nós, possa ser sentida fortemente em cada coração, e essa consciência da tua presença traga a nós uma revelação do que nós somos, do que há em nós, que possamos nos ver nessa noite despidos, nus da nossa justiça própria, nus dos nossos méritos humanos, nus de tudo o que queremos ser ou julgamos ser, para que a tua vida se manifeste em nós, Jesus. Oh Deus, nós não queremos a nossa própria vida, queremos morrer para ela e termos a tua vida em nós, porque temos a tua vida em nós, o amor vai se manifestar mais forte em nós, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé, a temperança. Todo fruto do Espírito vai se manifestar de uma forma mais forte nas nossas vidas. É isso que nós queremos. A tua presença em nossa vida, a tua presença em nosso ser. Para isso nós queremos nos examinar a nós mesmos. Fazemos um exame introspectivo na nossa alma, um exame introspectivo no nosso espírito. Vermos, Pai, quem realmente somos. Pessoas muitas vezes egoístas, pessoas muitas vezes pensam em si próprio, pessoas que precisamos mais de Ti, mais de Ti, em nós, Senhor. Mais e mais de Ti em nós, Senhor, Senhor. Mais e mais de Ti em nós, Senhor, Jesus. Mais e mais de Ti em nós, Senhor, Jesus. Essa palavra que o apóstolo Paulo ele transmitiu à igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor. Muitas vezes nós pensamos,
isso tem a ver conosco? Porque ninguém vem na igreja para comer a ceia do Senhor, porque é um pedacinho tão pequeno de pão. Ninguém também vem para se embriagar com vinho, porque é um cálice tão pequeno, ainda nem é vinho, é suco de uva. Então, por que o apóstolo Paulo deu esse mandamento? Vocês se reúnem, comem sem esperar uns pelos outros, enquanto uns enchem a barriga, outros têm fome, enquanto uns se embriagam, outros ficam sem beber direito. Qual quer dizer com isso? Ou será que nós estamos realizando a ceia de forma errada? Será que é para nós trazermos um monte de pão aqui, um monte de alimento, comermos à vontade, bebermos à vontade? Aliás, nem suco de uva, trazer vinho mesmo, bebermos bastante. Será que é isso? Não, gente. Capítulo 11, da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele tem alguns pontos que, se a gente não analisar o contexto cultural, histórico da época, a gente não entende nada. E esse era um dos contextos da época. Sabe como eles faziam a ceia do Senhor? Antes deles fazerem esse ato que nós fazemos, está totalmente correto, porque foi assim que Jesus fez no dia em que ele participou da última ceia com os discípulos. Era um pedaço de pão e um cálice de vinho. Só que na igreja de Corinto, eles tinham o hábito de, antes da ceia, fazer uma festa que era chamada festa do amor, a festa ágape, a festa do amor. Imagina se não fosse. Cada família tinha que trazer um prato para a igreja, trazer um prato de alimento, um salgado, uma garrafa de vinho, e eles faziam um banquete. E cada um trazia de acordo com as suas posses. Quem podia trazer mais, trazia um prato maior. Quem podia trazer menos, trazia um pratinho pequeno. Aí, quando eles colocavam todo o alimento na mesa, era aquele alvoroço. Quem trouxe um pernil bem grande, vou correr lá, pegar um pedaço maior daquele pernil que foi eu que trouxe. Quem trouxe um bife bem saboroso, ela já encheu o prato. Aí, às vezes, uma pessoa mais pobre que trouxe um pedacinho de pão, ficava meio sem jeito de ir lá na mesa, pegar uma porção maior. E aí uns comiam mais e outros menos. É nesse sentido que Paulo, também tinha aqueles que, por ter trazido mais coisas, se gabavam. Eu trouxe um prato maior, eu posso. Outros que traziam um pratinho menor já ficavam meio assim, inibidos. É nesse contexto, exatamente nesse contexto, que Paulo dá essa tremenda bronca nos crentes de Corinto. Aliás, a igreja de Corinto era uma das igrejas que Paulo mais repreendeu. Ele descia a lenha mesmo, porque eles tinham vários defeitos, e entre eles. Então Paulo, quando ele dá essa bronca, porque eu vejo que quando vocês se reúnem, não é para melhor, mas é para pior. Em vez de haver comunhão, o amor, em vez de haver aquela comunhão de vocês no comer, vocês estão fazendo errado. Então é por isso que às vezes nós não entendemos quando fazemos a leitura da ceia, e eu sei que passa pela mente de muita gente. Por que Paulo está dizendo isso? Ninguém vem para se alimentar desse pão de uma forma a encher a barriga, ninguém vem para se embriagar desse cálice de suco de uva. Então a Bíblia é para ser entendida, não só no seu contexto espiritual, mas também no seu contexto histórico, geográfico, no seu costume. Quer ver outro ponto? Exatamente nesse mesmo capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, que hoje eu falei, eu vou pesquisar mais a fundo isso. Aí eu fui entender o contexto exato que essa carta foi escrita. Pegando a Bíblia aqui, olha, no capítulo 11, hoje vocês vão sair com várias dúvidas sanadas, que talvez até você não tenha, mas outros, por ser novos na fé, pode ser que tenham essa dúvida. E alguém pode até, inclusive, indagar a você o motivo disso. Olha só, capítulo 11
versículo 1 em diante, nos diz assim: tornem-se os meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Bom, alguma das irmãs aqui já foi questionada porque corta o cabelo? Sim ou não? Sim. Eu creio que aquelas irmãs de igreja pentecostal que usam o cabelo lá para baixo da cintura, né? E tem toda aquela pompa. Olha, eu sou uma pessoa santa, uso o cabelo embaixo, não corto nem as pontas. Eu sei que muitas irmãs que não têm esse hábito cortam o cabelo e devem fazer mesmo. A mulher deve se arrumar, deve se ajeitar e deve estar se embelezando. Se o cabelo curto fica mais bonito, deve fazer, claro, sem nenhum problema. Mas muitas vezes, talvez você já foi questionada e não soube dar uma resposta. Será que meu pastor está ensinando certo? Será que meu pastor está fazendo certo e não proibir de cortar o cabelo? Aqui na primeira carta aos Coríntios. Agora a pergunta que eu faço, e que me levou a fazer essa pesquisa, que eu já sabia desse assunto, mas eu fui pesquisar mais a fundo e entendi mais algumas coisas. Por que Paulo, ele só transmite esse mandamento do dever da mulher ter o cabelo crescido só na carta aos Coríntios? Já pararam para pensar isso? Por que ele não fala isso aos Gálatas, às mulheres da Galácia? Por que ele não fala isso às mulheres de Tessalônica, na carta aos Tessalonicenses? Por que ele não fala isso às mulheres de Éfeso, na carta aos Efésios? Ele só fala às mulheres de Corinto. Por quê? Será que era só as mulheres de Corinto que costumavam cortar o cabelo? Não. Os irmãos entendem? Corinto era uma cidade grega, uma cidade da Grécia. A Grécia tinha um grande porto, como até hoje tem, uma cidade portuária, como é Santos. E tinha um grande volume de pessoas que afluíam àquela cidade, por ela ser uma cidade portuária, cidade de grande movimentação dos portos. Corinto era uma cidade também muito idólatra. Eles tinham templos pagãos. E naqueles templos pagãos, sabe os irmãos que lá haviam prostitutas cultuais? Sabe o que é isso? Lembra que eu falei que lá no Antigo Testamento, entre a religião dos cananeus, havia os prostitutos e as prostitutas cultuais. Quem era o deus dos cananeus? Baal. Sua esposa chamava-se Azera. Eles acreditavam que era Baal que mandava chuvas e fazia a plantação crescer sobre a terra e dar o seu fruto. Eles achavam que eles dependiam de o deus Baal e da deusa Azera para eles terem fartas colheitas. E olha o que o diabo colocou na cabeça deles: que se eles contratassem algumas mulheres para oferecerem os seus corpos no templo e fazerem sexo com os visitantes que iam adorar no templo, eles estariam excitando os deuses, que, ficando excitados, iriam se alegrar com isso, com aquela festa que era uma orgia no templo, prostitutas cultuais, fazendo sexo à vontade com quem entrasse no templo para adorar ao Deus deles. Eles estariam agradando os deuses, que ficariam excitados e também se relacionariam entre si, Baal e Azera, e derramariam muita chuva sobre a terra e fertilizaria toda a terra, e eles teriam grandes colheitas. Ora, além
deles acreditarem que a prostituição cultural tinha esse benefício, elas também, as prostitutas cultuais, se davam a esse sacrifício para arrecadar mais dinheiro para o templo. Porque os visitantes vinham, faziam uso de todos esses serviços que as prostitutas cultuais ofereciam e também deixavam a sua contribuição. Porque eles iam lá, se regalavam, tinha toda a satisfação espiritual, entre aspas, e sexual. Tinham que deixar também um agrado, uma contribuição, uma oferta. E assim eles arrecadavam mais para os templos pagãos. Esse costume perdurou. E lá na Grécia Antiga, do primeiro século, eles também tinham essa prática. Naqueles templos em que eles cultuavam a deusa Artemis, que eles cultuavam a deuses e deusas que eles acreditavam trazer benefício para o povo, eles tinham também prostitutas cultuais. E sabe o que as prostitutas cultuais faziam? Além de oferecer os seus corpos no templo, cortavam os cabelos da sua cabeça e ofereciam em sacrifício aos deuses. Aí o que acontecia? Toda prostituta da cidade de Corinto tinha o cabelo como? Cortado, porque elas, para oferecerem aos deuses que elas cultuavam, cortavam e porque ofereciam a sua cabeleira como sacrifício no altar dos deuses que eles cultuavam. Aí, Paulo, especificamente aquela igreja, fala assim: mas, olha, vocês não devem ter o cabelo curto para não serem confundidas com as prostitutas na rua. Mas só naquele tempo e naquela época e naquele lugar. Porque hoje, na cultura que nós vivemos, ninguém que corta o cabelo é confundida com prostituta, jamais. Certo? Porque cortar o cabelo hoje é normal. Mas naqueles dias era uma característica das prostitutas. E só delas, porque elas tinham esse hábito de oferecer os seus cabelos como oferta, como sacrifício aos deuses que eles cultuavam. Entenderam porque agora Paulo dá esse mandamento? Agora, Jesus disse assim: errais por não conhecer as Escrituras. Eu não vou condenar os nossos irmãos antigos de séculos passados que inventaram essa doutrina, e talvez eles não tinham tanta informação como nós temos hoje. Hoje, nós acessamos a internet, tem uma vasta biblioteca, volumes para a gente ler, estudar. Isso é descobrir uma enciclopédia de assuntos culturais referente à Grécia. Não foi nem um livro evangélico que eu li, mas foi uma enciclopédia sobre cultura grega. Só que há tempos antigos, talvez eles não tinham as informações que hoje nós temos. Aí eles colocaram isso como doutrina, inventaram isso como doutrina. Como inventaram que mulher não deve usar calça comprida, porque lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, está escrito que a mulher não deve usar roupa de homem. Mas, na nossa cultura hoje, calça comprida é tanto roupa de homem como roupa de mulher. É uma roupa, uma vestimenta unissex. Ninguém que sai à rua, de uma mulher que sai à rua com as calças compridas, alguém olha e diz: olha, ela vai uma mulher vestida de homem. Jamais. Como na Escócia, se eu for para lá, eu tenho que usar saia, como os escoceses. Então tudo é uma questão de cultura, tudo é uma questão histórica, tudo é uma questão de lugar. Agora, para entender esse livro, se eu for ler apenas com meus olhos espirituais, eu posso criar um monte de doutrina que não é doutrina, é uso, é costume. E eu vou impor isso às pessoas, para as pessoas fazerem, sendo que eu mesmo não tenho condição de mover o fardo com o dedo. Aí eu vou impor uma carga sobre as pessoas. Olha, queridos, nós temos liberdade. Cristo nos chamou para a liberdade. Nós temos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz no nosso coração como eu devo me vestir, como eu devo me portar, como eu devo agir, como eu devo falar, como eu devo andar. Se a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que
Ninguém precisa ser instruído, orientado a respeito disso, porque quando você escolhe a roupa, lá no seu guarda-roupa, no mesmo momento, o Espírito Santo diz: você está linda, minha serva, você está uma verdadeira serva de Deus. Ou ele diz: minha serva, será que ficaria bem essa roupa de você como uma serva de Deus? Será que você vai estar glorificando a Deus com essa vestimenta? Aí na mesma hora você olha assim, você fala: bom, vou deixar essa aqui para uma outra ocasião, vou usar essa daqui, correto? Mas olha, queridos, ninguém pode inquietar você a respeito dessas coisas que não são doutrinas, mas são costumes. Eu tenho certeza que cada uma das irmãs aqui, da próxima vez que for questionada com relação a isso: seu pastor deixa você cortar o cabelo? Seu pastor deixa você usar isso? Seu pastor deixa você usar essa maquiagem? Primeira coisa que você vai responder: eu não obedeço meu pastor, eu obedeço a palavra de Deus. Se eu obedecer o meu pastor, vai ser naquilo que ele disser com relação à palavra. Eu não vou fazer nada que o meu pastor disser que não estiver de acordo com a palavra. Porque o dia que vocês estiverem me seguindo ou me obedecendo, meu Deus, misericórdia, eu quero que vocês sigam e obedeçam aquilo que a palavra diz, e somente aquilo que a palavra diz. Mas para a gente entender o que a palavra diz, é necessário estudarmos, irmãos. É necessário nós pesquisarmos a fundo, conhecermos um pouco da história da Bíblia, conhecermos um pouco a respeito dos costumes, conhecermos um pouco com relação à cultura. Hoje vocês saem daqui aprendendo algo proveitoso. O capítulo 11 de Coríntios não vai ser mais dúvida para vocês. Para alguém perguntar sobre o cabelo da mulher, vocês sabem: olha, acontece isso para as mulheres daquele tempo, daquela cidade, para elas não serem confundidas com as prostitutas, porque as prostitutas tinham essa característica, sabendo que todas elas cortavam o cabelo bem curto e ofereciam como sacrifício em adoração aos deuses que eles cultuavam. Eram os deuses do amor. Afrodite era uma delas. Era deusa do amor e da fertilidade. Então elas acreditavam que quanto mais elas oferecessem seus corpos, quanto mais elas ofereciam a vida delas em adoração a Afrodite, mais Afrodite produziria fertilidade nas terras onde eles habitavam. Queridos, aprendemos também que Paulo deu esse mandamento com relação ao pão e com relação ao vinho, porque eles não só participavam da ceia como nós participamos aqui, mas eles tinham antes uma festa, um banquete, no qual cada família levava um pouco e eles comiam à vontade. Jesus, por que eles tinham essa festa? Para simbolizar que Jesus é o pão da vida, que Jesus veio para alimentar o rico, veio para alimentar o pobre, veio para alimentar aquele que se acha digno, aquele que se acha indigno. Todos nós precisamos do alimento na nossa vida. Todos nós, pão significa alimento. Todos nós dependemos do alimento do nosso corpo físico, não é verdade? Porque se nós não alimentarmos, morremos, sucumbimos, ficamos fracos. Quando Jesus disse em João capítulo 6, eu sou o pão da vida, quem se alimentar de mim jamais terá fome. Quando ele disse assim, olha, eu sou o pão que veio a esse mundo para servir de alimento, ele diz assim, olha, nenhum de vocês pode sobreviver sem mim. Nenhum de nós sobrevivemos sem Jesus, porque nenhum de nós sobrevivemos sem alimento físico, alimento do nosso corpo. E assim como o corpo precisa do alimento físico, nós precisamos do alimento que é Jesus para a nossa vida. Jesus é o pão que sacia a nossa alma. Jesus é o pão que satisfaz-nos, que nos tira a tristeza, que nos tira a fraqueza, que nos fortalece. Jesus é o pão que nos dá alegria. Jesus é o pão que nos dá vida. Por isso que ele é o pão da vida. Quem aqui não precisa de alimento? Quem aqui não precisa do pão que é Jesus? Olha, e para que Jesus
se transformasse em pão para nós, ele teve que morrer na cruz. Sabe o trigo? Quando ele é degolhado, arrancado da espiga, ele vai ser transformado em pão. Primeiro ele precisa ser arrancado da espiga, ele precisa ser triturado, precisa ser moído, precisa ser esmagado, precisa ser levado ao forno. Quando ele é transformado naquela massa, amassado, esmagado, levado ao forno. No forno ele ainda é assado, ele passa por uma temperatura altíssima para se transformar no alimento para a nossa alma. Jesus, para ser alimento para nós, ele teve que morrer. Porque a palavra que ele mesmo nos transmitiu é: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas esse morrendo vai dar muitos e muitos frutos, vai gerar muitos e muitos outros trigos. Por que nós hoje estamos aqui reunidos como o corpo de Cristo? Porque nós somos um desses grãos de trigo. Um trigo caindo morto na terra gerou tantos outros trigos, tantos outros grãos, tantas outras sementes, e uma delas somos nós. E ainda vai gerar muitas outras sementes, muitos e muitos outros grãos, muitos e muitos outros trigos, até o dia final. Um homem morrendo, caindo na terra, como trigo, se transformou no pão da vida, no pão que alimenta a nossa alma, no pão que alimenta a humanidade. Já reparou em volta de você quantas pessoas estão morrendo de fome? Eu não estou falando a fome material, a fome física, a fome do corpo. Eu estou falando de fome espiritual. Das pessoas que correm de um lado para o outro em busca de alguma coisa e não sabem o que é. Você já ficou com fome em casa? Num domingo à noite, numa noite feriado, quando está tudo fechado, você corre na geladeira, só encontra água. Você vai no armário, não encontra nada para comer. O mercado está fechado, a padaria também. Está aquele desespero? Assim muitas pessoas estão com relação a Jesus. As pessoas procuram alguma coisa e não acham. Procuram alguma coisa para satisfazer a sua fome e não encontram. É prova, gente. A pessoa vai, procura e busca. É que nem na prova do fim do mês, né? Tudo vazio. E assim a alma da pessoa está vazia. A alma da pessoa está faminta. Olha que isso. Sabia que você é um provedor? A Bíblia fala que nós somos dispenseiros dos mistérios de Cristo. A Bíblia fala que nós somos seus ministros. Palavra bonita, ministros, né? Mas ministro, a tradução quer dizer servidor. O que serve? Ministrar é servir. E nós achamos que essa palavra é tão importante. Aliás, ela é importante, mas nós achamos que essa palavra é de um staff tão grande. A ministro é só o pastor que abre a palavra lá e prega. É aquele que ministra o louvor. Não, gente. Ministros somos eu e você que ministramos a palavra àqueles que necessitam. O pão. Ora, a palavra não é Jesus? É a palavra viva? Jesus é a palavra viva? Então esse é o pão que alimenta a alma das pessoas. Porque quando você vê uma pessoa morrendo de fome espiritual, se transmite uma palavra a ela, parece que no mesmo momento ela ganha uma força. Já viu aquele faminto que sai de um período sem comer, fraco, minguando, aí toma um prato de sopa, parece que já muda o semblante, ele já começa a tomar uma força. E assim, quando você ministra essa palavra no coração de uma pessoa que está moribunda, faminta, espiritual, quase morrendo, a pessoa às vezes está tão fraca que ela sente medo de tudo, ela quer a morte, depressão, angústia, vazio da alma. E eu e você somos ministros, servidores. Temos a palavra, o alimento, temos Jesus, o pão da vida. O que nós estamos fazendo com esse depósito de alimento que nós temos? O que nós estamos fazendo com essa dispensa
Jesus não é para ser guardado só para nós. Jesus é para ser distribuído. Aí, olha, Paulo hoje não daria aquela bronca que ele deu na igreja de Corinto para nós. Porque nem festa água que nós temos. Não estamos fazendo nenhum banquete. Mas espiritualmente falando, nós estamos fazendo um banquete para nós mesmos. Um banquete de Jesus só para nós. Comemos muito enquanto outros têm fome. É a mesma coisa. Paulo não daria aquela bronca que eu li no começo para nós, mas daria outra. Você está enchendo a barriga espiritual de Jesus. Você está comendo o pão da vida sozinho. Esse pão só para você. Mas você já reparou quanta gente está morrendo de fome sem Jesus? Enquanto você se fastidia de Jesus, se embriaga de Jesus, outros têm fome. O Brasil, há 8 anos atrás, fez a campanha Fome Zero para alimentar a humanidade, alimentar os brasileiros, pelo menos 3 ou 4 refeições diárias. Nós deveríamos fazer uma campanha espiritual, fome espiritual zero, porque enquanto nós temos muito de Jesus, temos muito da Bíblia, viemos às terças, viemos às quintas, quando sábado, domingo, olha, participamos desse banquete, comemos bastante do alimento de Jesus e ficamos a semana toda sem dar um pedacinho desse pão, um pedacinho desse alimento espiritual para quem está morrendo perto de nós. Que nessa semana, queridos, e nas próximas semanas, você lembre, você é um dispenseiro de Deus, você é um ministro de Deus. E como ministro dispenseiro, temos a obrigação de partirmos esse pão, distribuirmos esse pão, alimentarmos pessoas, alimentarmos o mundo, darmos de comer aos famintos. Porque senão vamos cair no mesmo erro da igreja de Corinto, só da forma espiritualizada. Comemos muito, nos embriagamos bastante de Jesus, mas deixamos outros morrerem de fome nosso. Quantos estão morrendo de fome espiritual? Quantos estão morrendo assim? Às vezes na sua casa, queridos, na sua casa, entre os seus familiares, entre os seus parentes, seu prato espiritual está cheio e seu familiar ali está passando fome, fome de Jesus. Acho que nessa noite façamos como aqueles 4 leprosos. 2 Reis, capítulo 1. Eles disseram uns aos outros, enquanto eles estavam lá de fora da cidade de Samaria, que estava cercada, e os sírios haviam abandonado aquele acampamento. Chegam lá e encontraram toda sorte de comida, vestimentas, tudo que eles precisavam. E eles começaram a se banquetear, ai, que maravilha! Encontramos esse bolo, encontramos esse presunto, encontramos esse pão, encontramos esse garrafão de vinho, encontramos esse prato cheio. Que alegria! Fazia tempo que nós não comíamos tanto. Vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Opa! Tem uma cidade morrendo de fome aí dentro, bem pertinho de nós, e nós não estamos fazendo bem. Hoje é dia de boas novas, hoje é dia do Evangelho, boas novas, e nós não fazemos bem, estamos nos banqueteando, e eles estão famintos, morrendo de fome. Vamos, entremos na cidade e anunciemos na casa do rei. A casa do rei, a cidade, é esse mundo. As pessoas que estão morrendo, esfaimadas, famintas, tão fracas, tão esqueléticas,
com aquelas crianças que a gente vê lá na África, só que espiritualmente estão aqui, ó, dentro da cidade, e nós não fazemos bem. Enchemos-nos de Jesus, enchemos-nos de Cristo, enchemos das palavras de Deus. É tão gostoso, né? Eu acho muito gostoso ter Jesus, ter essa força na fraqueza, força de esperança, consolo na tribulação, ter essa palavra de paz. Eu acho tão gostoso ter Jesus. Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso, mas não devo me esquecer daqueles que não têm, daqueles que estão famintos, morrendo de fome. Esse alimento vai se tornar mais gostoso para mim quando eu distribuir para os meus, e ver que outros estão comendo com o mesmo gosto. Aleluia. Não é assim que a gente se sente feliz? Quando levamos esse alimento a alguém come com aquela vontade, come com aquela fé, e nos agradece. Obrigado por ter se lembrado de mim, obrigado por ter compartilhado comigo esse bolo, esse pão. Não é assim? Quando você leva um prato de bolo, de doce, compartilha com alguém, a pessoa fica feliz, né? Mas aí, aquele com quem você compartilha o pão da vida, que é Jesus. Olha, a vida daquela pessoa está dependendo do alimento que você tem. Lembre-se disso essa semana. A vida daquele outro também. Você nem imagina como ele está morrendo de fome. Você nem imagina como ele está minguando. E você tem. Nem está tendo fome. Curve a sua cabeça. Pensando nessas palavras que nós acabamos de meditar, como Jesus disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, isso é a minha vida que é dada por vós, isto é o meu alimento que é dado por vós. Aleluia! Esse alimento custou tão caro para nós. Glória a Deus! Crianças, outras famílias. Fazemos o mesmo com Jesus na nossa vida. Enchemos-nos de Jesus, enchemos. Estou tão cheio de Jesus que hoje não quero nem ir para a igreja. Essa semana, olha, eu vou ficar em casa, eu estou cheio de Jesus. Jesus já me satisfez demais. Mas eu preciso distribuir esse pão. Eu preciso distribuir esse alimento. Nós vivemos num país escasso do alimento que é Jesus. Tem Jesus por aí, oferecido na rádio, nas televisões, oferecido nas esquinas. Mas muitas vezes é um pão falso, é um pão da religião. E muita gente está injuriada, enfastiada em religião. Eles querem o verdadeiro pão. Pão que alimenta. É por isso que há muitos fracos sem alimento, sem pão da vida morrendo. Porque muitas vezes é dado um Jesus, um alimento genérico. Parece Jesus, mas é religião, é só religiosidade, só religiosidade. Tem esse pão, você tem esse pão puro, pão genuíno. Palavra de Deus, a palavra da vida, Jesus, o pão da vida. Oh, mas com que nós possamos ser como aqueles discípulos que começaram repartindo aquele pão, dando de pedaço em pedaço, e o pão foi se multiplicando. Quanto mais nós damos do pão que é Jesus, mais o pão que é Jesus se multiplica na nossa vida, mais nós ficamos alimentados, nós nos alimentamos, alimentando os outros.
ganhar sensibilidade. Maior sensibilidade. Não nos deixe assim ficarmos ateus, ó Deus. Estou tão perto de nós. Pessoas famintas, pessoas sem alimento. Quero ser. E disse: isto é o meu corpo que é dado. Glória a Deus.
Senhor é isso. É saber que Ele se fez alimento por nós, para que nós nos tornássemos alimento para os outros. E não nos alimentássemos dele e, no fim, nós mesmos. Nós nos alimentamos dele para alimentarmos o mundo. A minha tristeza, a minha morte é a alegria de vocês. Porque a minha tristeza, o meu sofrimento, a minha morte vai se transformar em alegria na vida de vocês. Mas essa alegria na vida de vocês não vai ser o fim em si mesmo, mas é para que vocês transmitam essa alegria aos outros. Hoje nós vamos participar desse conhecimento, um discernimento maior do que é isso. Hoje nós estamos entendendo melhor que Jesus se deu a si mesmo por nós, para que nós estejamos também nos dando aos outros. Não custa nada, porque o preço maior Ele já pagou. Você não precisa morrer de novo na cruz. Você não precisa mais entregar o seu corpo para ser morto. É só nós morrermos para os nossos desejos, para as nossas vontades próprias, para as nossas vontades humanas. Porque o eu, ele não quer que nós compartilhemos das boas novas. Aquela pessoa, deixa ele se danar. Deixa. Ele não merece. Ele tem mesmo que morrer e queimar no inferno. É assim que nós pensamos muitas vezes. Somos egoístas, pensamos em nós mesmos. E nós merecíamos. Nós deveríamos ter o mesmo fim que nós estamos pensando para essa pessoa. Nós não merecíamos. Mas Ele não olhou, Ele não olhou para o nosso merecimento. Ele olhou para a nossa necessidade. E assim nós devemos olhar para as necessidades das pessoas. Ainda que não mereçam, elas necessitam o pão da vida. Elas não necessitam do alimento que é Jesus. Transformemos esse pão, esse alimento que é Jesus, em alimento. Aleluia. Coração regenerado.